Olá, queridos, tudo bem? Vamos continuar nosso conteúdo, certo? Continuando o assunto da aula passada, nós começamos a estudar a célula animal, vimos todas as estruturas que compõem essa célula, né? Quais os funcionamentos, como é que essas estruturas, essas organelas funcionam na célula. E hoje, o conteúdo referente ao capítulo 8, nós vamos entender como as células animais obtêm os elementos necessários para o seu funcionamento. Nessa aula, nós vamos identificar a função das mitocôndrias, uma organela primordial na obtenção de energia, explicar a respiração celular e suas implicações para a célula, nomear os compostos que geram energia para o corpo e reconhecer a função da molécula de ATP nas atividades celulares, beleza? Então, retornando ao que nós comentamos, né, nós aprendemos sobre a célula animal, todas as organelas que a compõem, né, aprendemos a função de cada uma delas, né, os retículos endoplasmáticos liso e rugoso, que estão relacionados à produção de proteína e lipídios, respectivamente, né, os ribossomos associados ao retículo rugoso, tanto disperso no citoplasma, está relacionado à síntese de proteína, né? Vemos o complexo Golgiense, está relacionado à preparação dessas moléculas para o transporte, tanto intracelular quanto extracelular, e falamos sobre a mitocôndria, organela-chave para a produção de energia na célula. E é isso que a gente vai falar hoje. Como vimos, a mitocôndria é uma organela formada por duas membranas plasmáticas. A mitocôndria possui uma membrana externa, né, que tem um papel de revestimento dessa organela, e ela apresenta também uma membrana interna. E essa membrana interna, ela faz várias dobras, várias reentrâncias, invaginações, que nós vamos chamar de cristas mitocondriais. São essas curvas que a membrana interna realiza. E dentro da membrana interna, ou seja, no espaço que chamaremos de matriz mitocondrial, nós encontraremos diferentes conteúdos, como um líquido que vai apresentar diversas moléculas, como proteínas, várias enzimas que vão regular o processo de produção de energia. Também encontraremos ribossomos, que justamente fazem a produção dessas proteínas, dessas enzimas, do processo respiratório, tá? E nós também encontraremos DNA. Isso mesmo, as mitocôndrias, elas possuem um DNA próprio. São as únicas organelas da célula, exceto o núcleo, né, que nós sabemos que o núcleo é responsável por guardar o material genético na célula, mas as mitocôndrias apresentam um material genético, apresentam DNA próprio, tá bom? Então, vamos lá falar sobre essa mitocôndria. Ela é o que a gente chama de usina de produção de energia, ou seja, toda a energia que a célula vai precisar será produzida na mitocôndria, certo? E o que é que essa mitocôndria faz? Basicamente, a célula ela faz um processo de quebra dos nutrientes que a gente ingere na nossa alimentação, né? A gente tem todo aquele processo de digestão, as enzimas vão digerir as moléculas maiores e quebrando até em moléculas menores que serão utilizadas pela célula. Uma vez que essas moléculas vão ser chamadas de moléculas combustíveis, uma vez que essas moléculas elas chegam na célula, a célula vai realizar várias reações químicas, tá? Até chegar na mitocôndria e culminar na produção da molécula-chave de energia, que é o que a gente chama de adenosina trifosfato, o ATP, certo? Então, a molécula de ATP é o resultado final da respiração celular aeróbica, certo? Então, esse processo de metabolismo das moléculas em produção de ATP a gente vai chamar de respiração celular. E ela é chamada de respiração aeróbica porque vai acontecer na presença do oxigênio, certo? Então, as mitocôndrias vão utilizar o oxigênio que a gente obtém na nossa respiração para fazer esse metabolismo de moléculas combustíveis e convertê-las em moléculas de ATP, tá? Então, como as mitocôndrias produzem a energia da célula, algumas células que têm uma alta atividade metabólica, elas vão demandar uma alta quantidade de energia,
Consequentemente, essas células vão apresentar um alto número de mitocôndrias. Quem são essas células? Por exemplo, o músculo e o neurônio, né? A gente vê, por exemplo, nessa imagem, uma relação do neurônio com a fibra muscular, ou seja, a gente sabe que toda fibra muscular, para ela ser contraída, o neurônio precisa enviar a informação para que aquela célula entenda a sua atividade de contração. Então, tanto a atividade do neurônio de enviar a informação, quanto a atividade no músculo de contrair ou relaxar, isso vai demandar muita energia. Logo, essas células apresentam várias mitocôndrias aqui que vão estar fornecendo ATP constantemente para as atividades celulares, beleza? Outra célula que tem uma alta atividade também é o espermatozoide. A gente sabe que esse carinha aqui possui uma cauda que é chamado de flagelo também, né? E esse flagelo ele vai se movimentar, vibrar várias vezes e vigorosamente para conferir, né, um movimento a essa célula. Então, se o espermatozoide precisa se movimentar, né, longas distâncias, o seu flagelo, a sua cauda precisa se movimentar vigorosamente. E quem é que vai fornecer a energia para o movimento desse flagelo? É justamente as mitocôndrias que vão estar nessa região aqui, que é chamada de peça intermediária, tá? O espermatozoide é dividido em cabeça, peça intermediária e cauda. E na peça intermediária a gente vai ter várias mitocôndrias aqui que vão fornecer a energia para essa célula fazer a movimentação da sua peça final, que é a sua cauda, o seu flagelo, tá bom? Então a gente vê aqui, ó, é uma célula, tem um núcleo, tá? Tem aqui, ó, o centríolo que a gente comentou na aula passada, que é a partir do centríolo que vai formar os flagelos, e os flagelos são formados por microtúbulos, certo? E o movimento desse flagelo, quem vai dar é a mitocôndria. Na verdade, a mitocôndria vai produzir o ATP para fornecer essa energia, né, para o movimento do flagelo. Massa? Então, gente, comparando aqui a nossa respiração celular aeróbica, que é o foco dessa nossa aula, com a fotossíntese que a gente viu lá no capítulo 6, se eu não me engano, falando sobre como as células vegetais, como os vegetais obtêm energia para o seu funcionamento, a gente viu que na fotossíntese as células vão utilizar a luz solar, né? E o seu resultado final será a produção de glicose. Tá vendo aqui essa formulazinha? É o que a gente chama de glicose, C6H12O6. E na fotossíntese, as células vegetais vão absorver o gás carbônico e liberar o oxigênio. Na nossa respiração aeróbica é o processo inverso, certo? A célula vai precisar de glicose, vai absorver o oxigênio e depois liberar o gás carbônico, tá? Então veja, na respiração celular, a célula precisa obter glicose de fonte externa, tá? E na fotossíntese, a célula consegue produzir automaticamente essa glicose. Então, por isso que nós chamamos de organismos autotróficos aqueles que conseguem produzir essa glicose, né? E o heterotrófico aquele que não consegue produzir. A glicose, nós estamos se referindo a ela porque ela é a principal molécula combustível, tá? E a gente aprendeu lá na fotossíntese que essa produção de glicose aqui vai seguir para a respiração celular, né, nas células vegetais, porque as células vegetais também apresentam mitocôndria, né, e elas vão precisar de energia na forma de ATP. Então, quando não tiver luz solar, por exemplo, na fase escura, na fase química, né, aquele ciclo de Calvin-Benson que a gente aprendeu, aquele ciclo vai servir para produzir moléculas de glicose, né, absorvendo CO2, e essas moléculas de glicose vão seguir para a via metabólica da respiração celular aeróbica para produzir ATP, enquanto a célula não faz fase clara, certinho? Vai lembrando aí, qualquer coisa revisa a aula de fotossíntese, tá bom? Então, como eu estou falando de moléculas combustíveis, né, essas moléculas energéticas, nada mais nada menos são as moléculas utilizadas por nosso organismo para produzir as moléculas de ATP.
Então, quem são essas moléculas? Basicamente, são proteínas, carboidratos e gorduras, né? As proteínas, né, são encontradas nas carnes, nos alimentos, né, originados de animais como ovo, leite, né, queijo, derivado do leite, né, que tem uma alta quantidade de proteína. Os carboidratos a gente encontra basicamente nos alimentos que são feitos de massa, né? Macarrão, pizza, pão, né? Também arroz e todos esses derivados de vegetais. E as gorduras, são os óleos, a gente encontra em alimentos gordurosos, né? Por exemplo, o azeite, né? O óleo de coco, óleo de abacate, óleo de soja, certo? E alguns peixes também que são oleosos, tá? Então todos esses alimentos eles são ricos em gorduras. E todas esses três nutrientes eles são chamados de macromoléculas, ou seja, são moléculas macro, moléculas grandes. Então no nosso organismo a gente vai fazer a digestão, ou seja, a quebra dessas macromoléculas em micromoléculas. Micromoléculas já está dizendo, são moléculas pequenas, né? Então as micromoléculas é que vão ser absorvidas pelo corpo, né? Vai ser absorvido lá no intestino, aí essas micromoléculas vão ser transportadas por todo o corpo pelo sistema circulatório, né? Pelos vasos sanguíneos, e assim vão ser absorvidas pela célula. Uma vez que as micromoléculas são absorvidas pela célula, elas vão lá para a mitocôndria para culminar, terminar na produção de ATP, certo? E dentre essas macromoléculas, os carboidratos vão ser as principais moléculas energéticas, porque elas vão ser metabolizadas, os carboidratos vão ser digeridos em glicose, tá? E essa glicose que vai entrar na célula para fornecer a maior quantidade de energia, tá bom? Então, só focando aí para a gente entender a diferença entre fotossíntese e respiração, tá? A fotossíntese ela vai ser realizada no cloroplasto, né? Naquela organelazinha que a gente aprendeu, formada pelos estroma, né? O espaço vazio do cloroplasto. Nós temos o grano, que são formados por vários tilacoides empilhados, né? E é nessa membrana do tilacoide que tem a molécula de clorofila que vai absorver a luz solar, né? Como o resultado, o produto da fotossíntese, a gente vai ter a produção da glicose e a liberação de oxigênio, né? E essas duas moléculas vão ser utilizadas pela mitocôndria, que é uma outra organela, no processo de respiração celular, tá? E essa respiração vai culminar na produção de energia para a célula na forma de ATP, uma molécula química que vai fornecer energia. E como resultado dessa respiração celular é produzido o gás carbônico e a água, que assim vai ser utilizado no processo fotossintético pelos organismos fotossintetizantes. Então a gente tem esse ciclo de reações químicas que vão se complementar, né? É uma reação de complementariedade, certo? Então vamos seguir. Gente, a gente fala de respiração celular, respiração, mas qual é a diferença entre a respiração celular e a respiração pulmonar? Né? É simples, né? O próprio nome já sugere, mas a respiração celular ela vai depender diretamente da respiração pulmonar, tá? Porque o que é que acontece? Na nossa respiração, nós inspiramos o gás oxigênio que está no ar atmosférico, né? Então, esse ar que nós inspiramos, né, ele vai lá para os pulmões e quando chega nas terminações da ramificação do pulmão, que a gente chama de alvéolo pulmonar, certo? Esse alvéolo aqui, ó, ele faz a troca, ele envia o oxigênio para a corrente sanguínea e captura o CO2 que vem dessa corrente sanguínea para ser expirado. Então vamos na sequência aqui, ó. Então nosso pulmão obtém um oxigênio por meio da inspiração. Então esse oxigênio vai ser transportado dos alvéolos para as hemácias, que são as células do nosso sangue, e essas hemácias vão transportar o oxigênio até os tecidos, até as células que compõem os nossos órgãos. Então, as hemácias vão entregar, é um serviço de delivery, né? Ela vai entregar
o oxigênio para as células, certo? E essas células vão utilizar esse oxigênio lá nas mitocôndrias para produzir energia. E como resultado da respiração celular, a gente viu que é produzido o gás carbônico. Então, esse gás carbônico vai ser capturado pelas hemácias também e levados de volta para o pulmão para ser expirado, certo? Então, veja que a respiração celular lá nos nossos órgãos depende do ar oxigênio que nós inspiramos e é transportado pelos pulmões, beleza? Então, essa é a relação entre a respiração celular e respiração pulmonar. Beleza, gente? Então, finalizando aqui, a gente precisa entender, né, que essas reações químicas elas vão acontecer em momentos diferentes da célula. Né? Existem várias etapas de todo o processo de respiração celular, certo? A glicose ela vai ser absorvida pela célula, né? E ainda no citosol, né, no citoplasma da célula, ela vai ser convertida em uma molécula chamada de piruvato, né? E esse piruvato, aí é que ele vai entrar na mitocôndria para realizar os processos de respiração até a produção de ATP, certo? Então, aqui a gente tem também a produção daquele camarada que a gente falou, ó, o NADH, tanto no piruvato quanto no ciclo de Krebs, certo? Esses ciclos aqui são reações químicas que vão acontecer com o objetivo de produzir o ATP, tá bom? E como resultado, como produto dessas reações, a produção de água e do dióxido de carbono, certo? Gente, falando de energia, eu falei lá no início, né, que as células que demandam muita energia são aquelas que vão apresentar muitas mitocôndrias, muitas atividades mitocondriais. E um exemplo dessas células que precisam muito de energia são as células musculares, né? E a contração muscular ela vai depender de energia. E no nosso corpo, nós apresentamos dois tipos de fibras musculares. A gente tem as fibras do tipo 1, que são fibras que contêm muitas mitocôndrias e muitos vasos sanguíneos, ou seja, tem um fornecimento constante de energia, certo? Preste atenção. Então, essas fibras do tipo 1, elas têm uma coloração muito avermelhada, né? Porque elas têm muito vaso sanguíneo e muitas mitocôndrias, certo? E elas realizam a respiração aeróbica e elas vão produzir lentamente, mas constantemente o ATP, a molécula de energia. Então, essas fibras musculares, elas têm uma produção gradativa, gradual de energia. Então, elas demoram a sofrer a fadiga muscular, ou seja, elas demoram a cansar, né? Porque a energia vai ser fornecida constantemente. Já as fibras do tipo 2 são fibras com menos mitocôndria e também menos vaso sanguíneo. Logo, ela não vai ter uma produção tão alta, né, e tão longa de ATP, de energia. Elas são fibras chamadas de fibras brancas, porque elas têm a coloração um pouco menor, não tão vermelhas, devido à menor quantidade de vasos sanguíneos e mitocôndrias, tá? E elas realizam principalmente a respiração anaeróbica. O que é isso? Ó? Respiração anaeróbica, a gente sabe que é aquela respiração que é realizada na ausência do oxigênio, ou seja, não precisa do oxigênio. Por quê? O oxigênio ele vai ser utilizado lá na mitocôndria. Se essas células não possuem uma grande quantidade de mitocôndria, ela tem que fazer um processo metabólico de produção de energia que não dependa da mitocôndria. Ou seja, vai realizar um processo que também não dependa de oxigênio. Tá bom? Então, esse processo é chamado de respiração anaeróbica, que vai acontecer no citoplasma da célula, na parte que a gente chama de glicólise. Ó. Essa parte aqui, ó, a glicólise, vai acontecer no citoplasma da célula, certo? Apenas na mitocôndria, especificamente na fosforilação oxidativa, ó, oxidativa lembra oxigênio, né? Então, vai acontecer a fosforilação oxidativa na mitocôndria e vai depender do oxigênio, tá bom? Essa reação de glicólise aqui, ó, a quebra da glicose até piruvato acontece no citoplasma.
fora da célula. E tem uma produção de ATP também, mas é uma produção menor do que a fosforilação oxidativa, certo? Então, essas fibras aqui, elas têm uma contração rápida, ou seja, a sua produção de ATP, ela é uma produção rápida, porque a quebra da glicose ela é uma reação rápida, tá? Então, o ATP fornecido ele vai ser imediato, né? Mas só que vai ser pouco ATP que vai ser produzido nessa respiração aeróbica, né? Então, por isso que essas fibras musculares do tipo 2, elas tendem a fadigar rapidamente. Elas são fibras de resposta rápida, porque elas fazem uma reação rápida de quebra de glicose e produção de energia. Porém, é pouca, tá bom? Então, com esse raciocínio, eu quero deixar essa pergunta para vocês. A gente vê aí dois atletas, né, que fazem uso muito intenso das suas fibras musculares. Mas a gente vê aí que um atleta ele é meio magrinho, né, e o outro é bem mais forte. Mas a gente sabe que é um maratonista, né, que corre longas distâncias por um longo período de tempo, né? E outro é aquele corredor de curtas distâncias, precisa assim de pique, né? De tiros de corrida, né? Aquela resposta rápida. Então, quais os tipos de fibras musculares que esses atletas possuem? Esse atleta aqui, ele vai produzir fibra do tipo 1 ou do tipo 2? Esse atleta vai produzir fibra do tipo 1 ou tipo 2? Esse demanda energia a longo prazo ou a curto? E esse daqui demanda energia por muito tempo ou pouco tempo? Pensa aí e no nosso Tira Dúvida a gente comenta sobre isso, tá bom, gente? Então, deixo para vocês aí as nossas atividades referentes ao capítulo, tá? Página 389 a 382 e também a atividade lá no portal Eleva. É importante vocês fazerem, gente. Estou calculando a participação de vocês a partir das tentativas das participações lá no portal Eleva, tá bom? Então temos a nossa atividade sobre citoplasma, mitocôndrias e ribossomos, que vai sintetizar todo esse processo do funcionamento da célula, tá bom? Espero vocês na nossa próxima aula e um abraço. Tchau, tchau.